Bom, paz e graça, paz de Deus com todos e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu estou aqui nesta manhã, bastante frio hoje aqui, mas eu gostaria de ler um versículo da palavra de Deus para todos vós, para a meditação de todos vós. Não se trata de um culto, mas é um conselho e Deus poderá falar com a sua alma, com a alma daquele que se prepare, porque a volta do Senhor Jesus está vindo, com a alma daquele que ainda não creu em Jesus Cristo como seu único Salvador, está deixando para amanhã, para outro dia, não está dando atenção, até você que é crente, está se deixando levar por muitas coisas que não agradam a Deus. Nós sim somos fracos, somos pecadores, somos errantes, mas irmãos, nós temos que procurar o melhor, porque os tempos estão cada vez mais difíceis. Então eu quero ler aqui para vocês, no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, está escrito assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, presta atenção, aí que está o problema, irmãos. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Somente até aqui, irmãos. 59 de Isaías, um profeta que Deus havia escolhido já, irmãos, e havia purificado seus lábios. Está escrito lá no capítulo 6, demonstrando a ele a glória de Deus, demonstrando a ele o poder de Deus, e dando para ele a autoridade do Espírito de Deus, para que ele pudesse apregoar a palavra ao povo de Israel, e que ficou registrada até nós, até o dia de hoje, para que também nós seguíssemos esse conceito, irmãos, de obedecer a Deus e a sua palavra. Então aqui no capítulo 59, Isaías, ele foi bem claro que a mão do Senhor não está encolhida. Quer dizer, o Senhor não retém, irmãos, a sua mão para nos ajudar. Também para nos salvar. Também os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir a nossa oração. Mas para que a nossa oração seja realmente atendida, ouvida diante de Deus, é necessário, irmãos, que nós nos apartemos do mal. Ainda que todos nós, irmãos, sem querer, às vezes fazemos o mal. Mas uma coisa é você premeditar, outra coisa é você passar por uma tentação, outra coisa é você ficar maquinando todo dia a mesma coisa. Ah, Deus me perdoou ontem, Deus vai me perdoar hoje. Isso não, nós temos que ter cuidado, irmãos. A palavra iniquidade, você pode me perguntar, mas o que quer dizer a palavra iniquidade? Então eu vou dizer para você, tornar normal o que é pecado, isso é iniquidade. Não sentir culpa pelo pecado cometido. De tanto uma pessoa cometer o mesmo pecado ou coisa errada. Não se arrepender, pois já acha que aquilo é absolutamente normal. Também, se nós formos olhar a palavra iníquo, irmãos, a iniquidade também é transgredir a lei. Está falando claro, quem transgride a lei comete a iniquidade. Né? Costumes, atos de mau caráter, ação desagradável, ato malvado, cinismo, irmãos, é uma anormalidade é algo anormal dentro da palavra de Deus. E para aqueles que praticam, parece que é uma normalidade fazer isso. Porque age de uma forma agressiva, age de uma forma contrária à
palavra de Deus. Tudo que vem contra a Cristo, contra o que Cristo ensinou, irmãos, já é manifestação do anticristo. Já é um espírito do anticristo. Quando eu digo para você que você não pode estudar a Escritura, que você não pode ler a Bíblia para aprender o que está escrito, esse espírito que está tomando essa pessoa já não pode ser o Espírito de Deus, porque ele vem contrariando. A palavra iníquo quer dizer também deixar de obedecer à lei. Deixar de obedecer à lei de Cristo, à lei de Deus, à lei da palavra de Deus. Eu não estou dizendo da lei cerimonial, irmãos, porque nós não somos da descendência, nós não somos legitimados judeus, ainda que tenhamos alguma descendência, mas nós não somos legítimos. Então somos como gentios, mas a manifestação da graça de Deus foi manifesta a todo homem, porque diz a palavra, todo aquele que nele crê. Certo, irmão? Então não há forma, irmãos, que a pessoa possa dizer, quando a pessoa comete a iniquidade, que ela possa dizer, eu não sabia. Porque hoje, irmãos, a pessoa não saber alguma coisa, hoje, na atualidade, é muito difícil. Pode até acontecer, mas é muito difícil, porque nós sabemos o que é bom e o que é mal de nós fazermos. Eu faço uma pergunta, você acha correto você maltratar um irmão? Você acha correto você desprezar o teu próximo? Você acha correto, ao invés de você buscar aquele que está machucado, você empurrá-lo mais ainda no abismo? Você acha correto isso? Você está cometendo uma iniquidade. Então você tem que se arrepender, não só se arrepender, mas demonstrar o seu arrependimento pelo ato da manifestação da misericórdia que Deus colocou em você. Por isso, irmão e irmã, porque a mão do Senhor não está encolhida. Ele não disse aqui que ele não vai ouvir, que ele não vai fazer, né? Mas se não houver quem clame pela justiça, se não houver quem clame pela verdade, então por isso que o Senhor Deus enviou Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, para dar para nós, irmãos, esta oportunidade. E muitas das vezes nós estamos deixando de aproveitar o nosso tempo. E isso não é bom, irmãos. Nós temos que remir o nosso tempo. O nosso tempo, irmãos, ele não é eterno aqui na Terra. Aqui na Terra está escrito em 3 de Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, se nós procurarmos, irmãos, de todas as formas, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, mesmo que nós não tenhamos força para isso, nós temos que temer. Temer o quê? Você lê lá aos Hebreus capítulo 4, diz assim, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Então nós não podemos ficar para trás. Aí você pode dizer, mas não estou indo naquela denominação, eu acho que eu fiquei para trás. Não. Você está enganado. Se alguém falou isso para você, está cometendo um grave erro, porque não é uma denominação ou uma instituição que vai te fazer separar do amor de Deus. Muito pelo contrário. Se a instituição que você está indo, ela está fora do conceito daquilo que Cristo Jesus ensinou, aí então você está caminhando por um caminho de iniquidade. Porque aquela denominação, ela não pratica o mandamento do Senhor, ela não pratica o amor, a verdadeira misericórdia. Mas aquele lá já não tem mais jeito. Como que uma pessoa, irmãos, pode dizer que tem jeito ou não tem jeito? Ele não é Deus para definir isso. Cabe a ele apenas ir atrás. Quanto
ao rejeitar ou aceitar, isso não cabe à nossa pessoa. Nós não somos dotados dessa capacidade de rejeitar alguém para levar na presença de Deus. Por quê? Porque nós somos seres humanos, temos a nossa vida espiritual, mas precisamos entender que a soberania só vem de Deus. E Yeshua HaMashiach veio nesta terra, irmãos, para demonstrar a misericórdia de Deus, não é? Ele demonstrou para nós a misericórdia de Deus, está nele. Se há ainda fôlego de vida na pessoa e ela consegue clamar a Deus, aí você diz, mas se ela já blasfemou contra o Espírito Santo? Bom, se aquela pessoa tem vontade de buscar a Deus, irmão, é porque ela não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo não quer mais saber nem de ouvir da palavra de Deus, irmão. É fácil você saber quem blasfemou contra o Espírito Santo. A pessoa não quer nem ouvir, muda de assunto. Não quero ouvir isso, não quero ouvir isso. Está entendendo? Mas aquele que ainda, quando você vai falar com ele, ele fala assim, se Deus quiser, mas eu não tenho muita fé, mas eu estou perdendo a minha fé. Mas ele ainda não pecou contra o Espírito Santo, porque ele ainda está falando que ainda pode, que não tenha fé no momento, mas Deus pode fazer uma obra na última hora, irmão. Por quê? Porque a pessoa, irmãos, todos nós somos sujeitos a passar por altos e baixos na nossa vida. Então vamos procurar, irmãos, ficar firmes, porque a volta do Senhor está próxima. E nós temos que cuidar, não só de nós, mas daquele que nos ouve também. Sejamos espirituais, ajudemos-nos uns aos outros. Vamos compartilhar este vídeo, irmãos. Você, caríssimo ouvinte, precisa de uma palavra amiga. E está aqui a palavra. Eu comecei lá em Isaías, mas agora eu estou aqui em João, no livro do Evangelho de João. Certo, irmãos? Onde está escrito. Vamos ler aqui, irmãos. Vejamos aqui no livro de João. Glória ao nome santo do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que João foi um homem de Deus que batizava lá no Rio Jordão e que pregou o batismo do arrependimento. E ele foi testemunha ocular, irmãos, de quando que o Espírito de Deus desceu sobre o Senhor Jesus em forma corpórea de um pombo. Então João mesmo disse, irmão, ele disse assim, irmãos, no capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte João viu a Jesus, a Yeshua, que vinha para João, e ele, João, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, ele veio para tirar o pecado, para vencer o pecado. Isso não quer dizer que não existe mais pecado, porque Jesus Cristo morreu na cruz, nós não pecamos mais, não, irmãos, somos sujeitos. Porém, também está escrito, vamos lá, irmãos, glória ao nome do Senhor. Aí já não é no Evangelho de João, aí já é num outro capítulo que eu vou ler aqui, para mostrar para vocês como ainda há esperança, irmão. Nós não podemos desanimar ou pensar em que não adianta mais, ou se jogar numa cama e ficar lá jogado achando que agora é melhor morrer, vou ficar aqui. Irmãos, infelizmente tem pessoas que se suicidam, que vão em determinadas igrejas aí, que pregam que se a pessoa cometer um ato determinado, ele vai para o inferno, que não tem mais salvação, ou até manda sentar lá para trás, no banco da misericórdia. Onde é que já se viu, irmão? O banco da misericórdia tem que começar lá da frente. Todo o lugar dentro de uma sala é lugar de misericórdia. Eu acredito que eu estou aqui numa cozinha hoje, irmão, da minha casa, né? Ou numa peça da minha casa, ou num quarto da minha casa, ou numa sala da minha casa, ou no escritório, aonde eu estiver, certo, irmão? Ou lá na rua, ou debaixo da árvore. Se eu clamar a Deus, irmãos, naquele lugar, e pedir a misericórdia, você acha que a misericórdia não está ali? O Senhor está em toda parte, irmãos. Não existe esse negócio de lugar
Senhor só está naquele lugar. Não, o Senhor, ele nos coloca no lugar que Ele quer, quando Ele quer e na hora que Ele quer, irmãos. Então tenhamos cuidado. Porque se nós, irmãos, não tivermos esse cuidado, irmãos, o que será da nossa vida espiritual? Creiamos, irmãos, que o Senhor é aquele que não deixa nós sozinhos. O que está escrito aqui na Epístola de João? Vamos ver aqui, irmãos, o que está escrito aqui na Epístola de João. No capítulo 2 da Epístola, daí já é Epístola, 1 João capítulo 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, se a pessoa comete um pecado, ela tem uma esperança de pedir perdão, porque está escrito aqui. Mas existem irmãos que vão nesse outro capítulo, irmãos. E diz aqui, porque está escrito aqui, que o verdadeiro Filho de Deus, qualquer que permanece no pecado e peque, mas aquele que permanece. Isso está escrito em 3 de 1 João, também fala. Aquele que permanece. Então, se você cometeu um pecado, mas você não permanece no pecado, você já saiu, você pediu perdão, é diferente. Agora aquele que, vou ficar assim mesmo, aí é diferente, irmãos. Porque se você sai daquele lugar e você se limpa, pede para Deus se limpar, poderoso é o sangue de Cristo sobre todo e qualquer pecado, irmão. Então hoje fica aqui uma palavra de esperança. Não pense você que você não tem mais esperança. Quem sabe alguém te desprezou, quem sabe alguém não está olhando para você, quem sabe alguém, quando você vai em algum lugar, te olha de cima a baixo, não tem misericórdia da tua vida, não tem misericórdia. Ao invés de orar por você, quando te vê, corta a esquina, vai para o outro lado. Irmão, essa pessoa que faz isso é digno de pena, não conheceu Jesus Cristo ainda, não conheceu, não sabe o que é ser cristão. O verdadeiro cristão, ele não faz isso. O verdadeiro cristão, ele abraça, ele dá, irmão, a sua mão, ele estende, irmão, a sua mão, para que as pessoas que estão caídas, derrubadas, possam ser levantadas. E poderoso é Deus para dar saúde, para revestir de vida novamente, porque o Deus que nós servimos, irmãos, vocês não leram lá em 37 de Ezequiel, quando Ezequiel viu um vale de ossos secos? Ali o Senhor ressuscitou, não foi só aqueles ossos. O Senhor ressuscitou até a alma, porque está escrito que, conforme profetizava o profeta, o Senhor fazia um movimento e fazia os ossos irem aos seus ossos, depois nascer a carne, a pele, e depois nascer, enfim, o corpo foi se reconstituído, reestruturado, e depois entrou o espírito de vida. Por quê? Porque Deus estava dando misericórdia. Hoje o Senhor quer mostrar para você que está ouvindo este canal que a palavra de Deus, ela é misericórdia. Não que nós vamos bagunçar as coisas, não é isso. Nós vamos fazer as coisas corretas e procurar observar a lei do Senhor. A lei que eu digo, irmãos, não é a lei cerimoniais. Não, essas leis cerimoniais não é essas, mas são as leis que o Senhor deixou para nós, e principalmente amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. E alguém diz assim, mas não preciso guardar mais nenhuma lei, porque todas as leis se resumem nessa. Não, irmãos, nós temos que também lembrar dos 10 mandamentos que foram deixados por Deus. O Senhor Jesus não anulou os 10 mandamentos. O Senhor Jesus apenas cumpriu. E não é difícil de guardar os 10 mandamentos. Ele fica pesado para aquele a quem tem ele por pesado. É bom que nós atemos ele ao nosso coração, vamos pedir a Deus a misericórdia, porque o que está acontecendo hoje no mundo? O Senhor Jesus está voltando. Vocês estão vendo aí os movimentos sociais, as guerras travadas da nova ordem, né? Vocês já sabem o que é, eu não posso falar, porque eu pus
no meu Facebook, eu pus uma mensagem assim um pouco pesada e já recebi uma notificação. Então, irmãos, está vindo uma nova, né, mundial aí, vocês sabem, nova ordem, né? Vocês entendem. Então tenham os cuidados, irmãos. Isso está se aproximando, cada dia que passa, e muitos nem sabem o que é isso, não procuram saber. Irmão, você é crente, mas você tem que saber o que está acontecendo em volta de você, irmão. Para que você não seja pego de surpresa. Você tem tudo para saber. Ah, mas Deus revela. Deus revela, irmão, mas Deus também dá para nós a condição de procurarmos encontrar as coisas. Porque se nós temos as condições e deixamos ela de lado, nós somos negligentes. Então não sejamos negligentes. Naquilo que nós não entendemos, nós devemos buscar a Deus. E naquilo que nós temos condições de buscar, quando nós lemos, estudamos e procuramos saber dentro das Escrituras, se há, irmãos, alguma forma de compreensão, nós depois vamos orar a Deus e ver se aquela nossa compreensão daquele assunto é correta ou não é. Mas não devemos deixar de examinar as Escrituras, de estudar as Escrituras, de buscar a Deus. Não que nós somos fanáticos, nós temos a nossa vida, porém, muitos estão deixando, estão indo só por palavras de homens. Para você a palavra é somente aquilo que você escuta da boca do homem que sai de cima de um púlpito. Aquilo não deixa de ser uma pregação, mas a palavra de Deus, digna e fiel, inerente, é essa aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Certo, irmãos? Ah, mas tem algumas coisas nas traduções que não conferem. Irmão, tradução não desqualifica as Sagradas Escrituras. Basta você buscar o entendimento e você vai ver que toda a tradução ela nunca vai ser sempre igual a outra. Depende muito do tradutor. Existem palavras que, por exemplo, a palavra saudade, ela não existe no inglês. Você está entendendo? Então, tem palavras em outros idiomas que não existem no português. Então nós temos que entender a colocação, a conexão do texto e saber o que nós estamos lendo. E quando nós não entendemos, procurar alguém que entenda. Se nós não encontrarmos alguém que entenda, oramos a Deus. Já vou ser bem sincero, eu sempre procuro orar a Deus. Às vezes eu procuro alguém, sim, não é pecado, alguém que eu sei que tenha mais conhecimento. Por quê? Porque eu ainda tenho aquele recurso. Não é tudo que eu vou ficar também incomodando o Senhor. Não que o Senhor não se incomoda com isso, mas vamos também fazer a nossa parte. O Senhor se agrada, não? Ele fez esforço, ele procurou, ele está atrás. O que o Senhor Jesus falou para Cornélio, né? Quando falou para o servo de Deus, Pedro, não é? Simão, o curtidor, disse lá para ele, ó, vai na casa tal, número tal, que lá tem um homem chamado Cornélio. Primeiro ele mostrou um lençol cheio de animais impuros. E o Senhor falou para ele, mata e come. Ele falou, Senhor, na minha boca nunca entrou nada impuro. Porque ele era judeu, não comia essas coisas. E o Senhor falou, como tu chamas impuro aquilo que Deus purificou? Aí Deus mostrou para ele lá, que era para ele ir na casa. E Deus mandou 2 na casa de Cornélio. E Deus preparou que foi 2 servos da casa de Cornélio, que Deus já havia revelado a Cornélio, está em Atos dos Apóstolos, salvo aí o capítulo 10, que era para ir na casa de Simão, chamado curtidor, que o Senhor ia fazer com que ele ouvisse a palavra de Deus. E aqueles homens foram lá, buscaram Simão, como ele já tinha visto a visão, ele foi, pregou, e aquele homem se converteu. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, irmãos, é assim. Ele foi buscar. O Senhor podia revelar para ele tudo ali na hora e pronto. Mas, irmãos, mas tem coisas que cabem a nós. Então, o que cabe a você fazer para o bem das coisas de Deus, não se acovarde, não se intimide. Vá aonde o Senhor quer que você vá. Faça aquilo que o Senhor quer que você faça. E o que Ele quer? Que você fale do Evangelho. Se você está aqui hoje ouvindo esse vídeo, é porque você foi escolhido para ouvir esse vídeo. É porque Deus tem um plano na tua vida. Deus quer guardar a tua vida, quer guardar a tua casa, quer abençoar os teus filhos, quer abençoar tua família.
mas Ele quer que você também faça aquilo que Ele quer que você faça. Não encolha as tuas mãos. Você só pede, pede, pede. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Senhor Deus, por misericórdia, faça isso para mim. Deus não é empregado de ninguém, irmãos. Nós temos que saber fazer também a nossa parte. E a nossa parte é esta: fugir da iniquidade. Não prevaricar. O que é prevaricar, irmão? Quando se prevarica? Prevaricar quer dizer deixar de fazer aquilo que se tem feito, que é para ser feito. Quando a pessoa prevarica a doutrina de Cristo, quer dizer, ele não pratica a doutrina de Cristo. Prevarica a palavra de Deus, a lei de Deus, ele não pratica. Então não vamos prevaricar. Nós sabemos que não somos salvos pela letra, somos salvos pela graça. Porém, sabemos que precisamos também de exortar ao povo, e exortamos por onde? Pela Escritura Sagrada. E para sabermos exortar, temos que ter conhecimento de causa. Se você sabe ler, sabe escrever, irmão, por favor, se intere mais do que você está fazendo, se dedique mais. Mas eu trabalho, eu não tenho tempo. Irmão, sempre, nem que seja 2, 3 versículos por dia, você tem tempo, certo? Então guardemos esta palavra, guardamos este conselho, espero que todos ouçam e que você que está aí do outro lado, marca bem, a tua vitória, a minha vitória já está bem próxima, a nossa vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que em hebraico se chama Yeshua HaMashiach, e ao eterno Deus, Elohim, que também quer dizer Deus, que vive e reina, a Ele seja dado toda a glória para sempre. Amém e amém.